quero que você levante a sua mão acima da cabeça assim. Toda vez que você levanta a sua mão acima da cabeça, você está dizendo: o domínio não é meu. Existe alguém que está acima do meu pensamento. Existe alguém que está acima do meu comando. Se você já orou pedindo graça, agora você vai agradecer a Deus por esta semana, por esta noite, por esse culto. Você vai agradecer pela sua família, pela sua casa, por tudo que Ele tem feito. Se essa noite é uma noite de avivamento, também é uma noite de gratidão. Então você vai abrir os seus lábios e começar a agradecer a Deus. Ó Deus de toda graça, nós queremos exaltar o seu nome que está acima de todos os nomes. Nós oramos agora agradecendo, Senhor, pelo conjunto, pela diretoria da igreja, Senhor, pelo propósito que o Senhor colocou no coração do pastor. Meu Deus, por essa semana que se acende uma chama, nós queremos te engrandecer, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. Pelo corpo ministerial que está à minha direita, por aqueles que estão agradecendo em casa agora. Meu Deus, como é bom ser grato a Ti. O Senhor tem sido fiel para conosco, e é por isso que Criciúma se curva, rendendo graças ao Teu nome, que está acima de todos os nomes. As nossas mãos estão levantadas, dizendo que o nosso pensamento não vale mais nada. Agora o comando é Teu, a autoridade é Tua, o poder é Teu. Senhor, nós rendemos graça ao Teu nome. Enquanto você adora a graça, a misericórdia, a benevolência de Deus desce na casa. Quem tem gratidão, agradeça ao Senhor por essa semana. Quem tem louvor, agradeça ao Senhor. Não precisa esperar terminar o culto para receber batismo com o Espírito Santo. É no meio do culto que a nuvem desce, o ambiente de revelação. A nuvem está baixa hoje. Oh, que coisa boa! É a presença de Deus. Isso, adore, adore, adore. Enquanto você adora, a graça de Deus desce nesse ambiente. Oh, presença de Deus! Oh, presença de Deus! Que ambiente de revelação é esse? Que presença de Deus! Aleluia! Aleluia! A Deus seja tributada a honra, a glória, o domínio, a adoração esta noite. A paz do Senhor, amados. Por gentileza e bondade, abram as vossas Bíblias. Ruth, capítulo 1. Eu vou ler do 14 ao 18. Ruth, capítulo 1, do 14 ao 18. Eu quero, com base nesse texto, falar sobre o olhar da vida pela janela da graça. O olhar da vida pela janela da graça. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto. Hoje, pela manhã, orava no hotel e o momento que nós estivemos juntos, sua vida, o seu testemunho me enriqueceu muito. Tive o prazer de estar com o pastor, sua indigna esposa, nossa irmã Irene. Foi uma tarde de bênção de Deus para mim. Me sinto acolhido, me sinto recepcionado, não só pelos ministros, a diretoria, como também em toda a igreja. Trago um abraço ao meu pastor presidente, pastor Tarcísio de Abreu, pastor Sérgio Bernardes. Os irmãos recebam. Louvo a Deus pela vida do pastor Alceu, Marlon, Max. Deus abençoe todos vocês pelo carinho. É uma satisfação muito grande estar com todos vocês. Eu encontrei, acho que na sexta-feira, o pastor Christian de Portugal, e ele disse que não poderia estar, mas estava acompanhando pela internet. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço, que o Senhor lhe faça prosperar. A Europa precisa de um grande avivamento, e Deus tem levantado pessoas que são pastoreadas e pastoreiam também. Deus abençoe sua casa e seu também ministério. Todos encontraram? Então, levantaram a voz e choraram, e tornaram a chorar. A órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: eis que a sua cunhada
concunhada voltou para o seu povo e também para os seus deuses minúsculos. Volta também tu após a tua concunhada. Respondeu, porém, Ruth: não me instes a que te abandone, ou não insiste para que eu te abandone, e deixe de te seguir. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo então Noemi que de toda estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe de falar sobre isso. Muito obrigado. Tomai os vossos assentos. O olhar da vida pela janela da graça. Há quem diga que a vida se compreende quando a gente olha para trás. Entende a história, o legado, o que conquistamos e ainda o que perdemos. Mas também a vida se vive não quando olha para trás, mas quando se olha para frente. Porém, biblicamente, não é simplesmente quando eu olho para trás, e nem quando olho para frente. É quando eu olho para dentro de mim e vejo o que eu era e o que Cristo transformou no que eu sou hoje. Eu não sou o que ainda serei, mas o que hoje eu sou em parte, um dia viverei plenamente. Eu costumo ministrar aos adolescentes e eu digo para eles, entre o tempo presente e o futuro, já, porém ainda não. Já, porém ainda não. Porque estamos no caminho e o futuro que eu aguardo é justamente o caminho Cristo que nos aguarda. E todo o sentido do futuro, da vida, só faz sentido em Cristo. Então, além de olhar para dentro, é interessante também olhar para o alto. E o texto que eu acabei de ler com vocês, ele inicia com uma história de uma família. Elimeleque é o patriarca, Malom e Quilion são os dois filhos, e Noemi, a matriarca da família. Eles moram em Belém, e o cenário histórico do momento em que eles existem, vivem em família, é um cenário onde tudo é muito complicado, período dos juízes. Quando eu olho Juízes capítulo 21 e 25, diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto. Então saíram de uma teocracia para uma anarquia, não tinha estrutura governamental. Então o cenário é um cenário de inquietação civil, desintegração social, instabilidade política, o colapso moral envolve toda essa sociedade, infidelidade espiritual, declínio econômico, caos social e a miséria pessoal é a realidade. E essa família, procurando conforto, procurando melhorar a sua condição de vida, toma uma atitude, procuram decidir. Olhando para a vida, eles entendem que o futuro não está em Belém. Agora o futuro está nos campos de Moabe. Eles estão buscando uma oportunidade, uma chance. Porém, em uma história de 10 anos, uma família que só quer melhorar suas condições de vida. Elimeleque, procurando vida, encontrou a morte. Em 10 anos, a matriarca da casa enterra o marido e os 2 filhos. E o texto que eu acabei de ler com vocês é uma reunião de 3 viúvas decidindo o que fazer da vida. Aqui está a matriarca,
a Ruth e a Orfa. A matriarca é a mais atingida, porque se cada uma das jovens senhoras perder os seus maridos, a matriarca Noemi, além de perder o marido, ela perde os 2 filhos. Ela está aflita, angustiada. Imagina que o futuro havia fechado as cortinas, a esperança havia se encerrado, foi enterrado na cova com seus mortos. A sogra passou a olhar a vida pela janela da amargura. Perdeu a esperança. A realidade para o pessimismo e não da realidade para a esperança. Mas é interessante que a conversa dessas moças, dessa senhora com as moças, traz para nós algumas lições. Porque ela decide voltar para Belém. Porque em Belém agora retorna o sistema, a economia, a plantação. E ela não quer viver mais nos campos de Moabe. Ela quer voltar para a sua terra. Mas como a realidade é dura, ela vira para as moças, jovens senhoras, e diz para elas: olha, não é melhor vocês voltarem para os parentes de vocês? Não é melhor vocês voltarem para os deuses de vocês? Eu não tenho nada a oferecer. Olha a minha idade. Se eu casasse hoje e gerasse filho, que já é impossível, a idade não seria compatível com a idade de vocês e vocês não iam esperar. Essa é uma realidade. Imagine, moça, se o futuro de vocês é casamento, por favor, volta. Seu futuro é casamento, Ruth? É. Seu futuro é casamento, órfão? Então não tem como, não existe, não há razão. Eu não consigo gerar, não há condições. A história termina aqui. Volta para a terra de vocês. Volta para os deuses de vocês. Elas levantaram a voz e começaram a chorar. Porque tem hora que a realidade bate na porta. Talvez as pessoas não entendem. E só o travesseiro sabe. As lágrimas que rolam à noite. É onde a gente deveria descansar. É onde a gente vive um pior momento de inquietação. Porque às vezes a realidade ela leva a gente a olhar para um cenário e não encontrar saída em lugar nenhum. Mas elas insistem em continuar. A idosa para e diz: minhas filhas, por favor, toma uma decisão. Vocês precisam voltar. A Bíblia diz que racionalmente a órfã pensa na vida dela, no seu futuro, beija a sogra e volta pelo caminho dos deuses. Mas alguma coisa acontece com a Ruth, que a órfã não conseguiu perceber, e eu não sei o quê. A grande questão que eu consigo questionar com você e fazer pensar: o que é que faz no mesmo cenário um avançar e o outro voltar? Há pessoas que estão aqui e ainda os que estão me assistindo. Se você contar a sua história, se você falar a sua realidade, racionalmente, alguém vai concordar com você. Faz toda razão você voltar. Mas a Ruth não só beijou, ela se agarrou com a sogra. Congrega na mesma igreja, participa do mesmo trabalho, ouve a mesma mensagem. Por que que uns voltam e outros decidem continuar? Eu não estou falando que a realidade, não. Eu estou dizendo para você que a realidade aqui no texto, ela é dura, ela é difícil. E racionalmente a órfã está certa. Pela razão, não existe futuro. Só tem uma coisa. A Ruth conseguiu enxergar alguma coisa. A Ruth conseguiu enxergar alguma coisa que a órfã não percebeu. A realidade que a sogra começa a falar, ela é persuasiva pela razão, mas existe uma oportunidade invisível que a órfã não está vendo. Eu
quero te fazer uma pergunta, no meio de toda essa realidade, no meio de toda essa dificuldade, o que é que você não está conseguindo enxergar que te faz avançar? A realidade, ela é persuasiva. Ela insiste dizendo, volta, essa é a realidade. Mas existe uma oportunidade invisível que não se enxerga pela razão. Tem que olhar pela janela da graça. Tem que enxergar. Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Como é que é? A órfã não está vendo e voltou. Mas eu imagino a Ruth pensando com ela. Se o Deus da minha sogra não fizer nada, os meus é que não vai resolver. Eu não volto, não volto. Esse povo passou o Mar Vermelho. Esse povo ficou 40 anos no deserto. Sandália, sapato, comeram. Eu voltar para os deuses dos meus parentes? Não volto. Se o Deus da minha sogra não fizer nada, os meus é que não vai fazer. Eu estou pregando para pessoas que decidiram voltar. Você pode estar na galeria, na nave da igreja, me assistindo agora pelos meios de comunicação. Mas mais do que a realidade, é aquilo que é sobrenatural. A fé é a certeza. Elas esperavam um casamento, mas não conseguiam ver pela razão. Tinha que enxergar pela fé. Emoção não resolve, porque chorar, as duas choraram. Simpatia também não, porque a órfã beijou, mas voltou. Tem que ter fé para poder decidir no meio desse caos. Eu imagino a Ruth pensando com ela, minha sogra, por favor, a senhora não insiste comigo, porque o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e aonde a senhora morreu eu quero ser enterrada. O que é que ela quis dizer? O seu Deus é um Deus provedor, o seu povo tem promessa. Se a órfã voltou, ela não tem propósito, mas eu vou seguir. Eu tenho propósito, eu tenho propósito. Quem tem propósito aqui? Deixa eu ver. Se tem propósito, você não volta, você vai seguir à frente. Tem que ter um propósito. É a causa que te move. É a causa que te faz avançar. É por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, eu sigo para o alvo. Quantos ficaram para trás? Quantos começaram e não terminaram? O segredo não é como começa. O segredo é como termina. Fica firme e avança. Você não está vendo o meio racional, mas existe uma palavra liberada nessa semana de avivamento neste domingo. Existe uma palavra de Deus aqui. O que você não consegue enxergar pela razão, você precisa subir o nível de orientação pela fé. É pela fé que a gente prossegue. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, ele venceu. É pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A sogra olha para Ruth e diz, minha filha, você não quer ser companheira? Acompanha. A sua concunhada, faz companhia para ela. Imagina ela respondendo, colocando com as minhas palavras. Eu ser companheiro de quem volta, eu quero é ser amigo de quem avança. Eu estou fechado com a senhora. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. As pessoas que você convive, está voltando ou está avançando?
As pessoas que você convive estão avançando ou está recuando? Tem tanta gente que tem razão para voltar, mas você tem motivo para avançar. Olha de onde Deus te tirou. Quem era você? O Senhor não te ajudou até agora? Você não chegou até aqui? Você pode estar mais perto da chegada do que tentar voltar. Você não pode ter mentalidade de escravo. O Senhor livrou o povo do Egito e agora eles querem apedrejar a liderança e levantar um líder. Vamos levantar um líder para a gente voltar. Levantar, eu vou te dizer uma coisa, não levante movimento para voltar, nem seja liderado por quem quer voltar e nem seja líder de quem quer voltar. Nós queremos avançar. Nós queremos avançar. A igreja avança, a Criciúma avança, a sua casa avança, seu filho avança. Aqui ninguém volta, quem começou termina. Quem falou, cumpre. Quem quer, receba de graça essa noite. A misericórdia de Deus está aqui. O segredo não é o que você fala, é o que você alcança por aquilo que você faz. Todo segredo daquilo que você põe a mão, primeiro nasce no campo das ideias. É por isso que Deus vai purificar o seu jeito de pensar. O problema está naquilo que você não percebeu. É por isso que seus pés estão sendo ligeiros para poder voltar. Mas existe uma ordem de Deus aqui esta noite de domingo, dizendo para você: não volte e nem seja amigo de quem recua. Seja amigo de quem avança, mesmo em dificuldade, mesmo em dificuldade. A ordem é: avança, avança. Nós vamos avançar. Criciúma, traz esta semana de avivamento, para que a palavra revelada te faça avançar e não recuar. Depois de terça-feira, quem queria voltar, agora quer avançar. A segunda vai ser diferente, a terça diferente, a quarta diferente. A gente vê esse julho diferente. Termina 2022 avançando, avançando. Os obreiros avançam, a diretoria avança, a orquestra avança, a igreja avança. Alguém olha e fala: esse povo tem dificuldade, tem luta, tem prova, tinha razão para voltar, mas está avançando, mas está avançando, mas está avançando. Deixa eu ver quem vai avançar. Tem que ter razão para avançar. Diga: Senhor, me dá força e me ajuda a enxergar razões e motivos para avançar. Eu vou te explicar dentro da palavra. Quando a órfã olhou a idosa, ela ficou com expectativa na Noemi. Só que a Ruth não ficou com expectativa numa pessoa que não tinha para oferecer. Ela olhou a realidade do Deus da sogra. O Deus dela é provedor. Ah, meu Deus do céu. O Senhor te dá uma ordem. Se você olhar e colocar expectativa em pessoas, você pode se frustrar. Eu ficava perguntando, pastor, como é que Deus, ele dá uma ordem para o profeta para procurar uma viúva que não tinha nada? Não poderia ser um empresário? Não poderia ser uma pessoa de posses? É que tanto o profeta que precisava, como a viúva que não tinha, os dois iriam ser abençoados pelo Deus provedor. Eu vou dizer uma coisa: você pode não ter, mas na hora que você chegar com autoridade, com uma palavra, não é a expectativa do que você vai receber, mas é aquilo que você vai distribuir mesmo não tendo. Porque quando ela abriu a boca, falou e disse para ela: se você fizer para mim primeiro em propósito, eu vou me alimentar e nem vai faltar para você. Tem hora que você abre a boca com autoridade, mesmo não tendo você abençoa o outro e é abençoado por Deus que traz a bênção para os dois. É por isso que tem hora que você ficava: eu precisava de uma visita. Aí o Senhor sai e diz: vai visitar. Aí o Senhor te usa para visitar alguém e ele visita você.
Tem hora que você ora e diz, mas eu estou sem ânimo. Aí o Senhor diz, não, leva ânimo a alguém. Aí quando você está levando ânimo, o mesmo Deus que está animando ele, está trabalhando em você. Por favor, tira a expectativa dos outros. Tira a expectativa da viúva. Tira a expectativa da idosa. Tira a expectativa de Noemi. E olha o Deus dela que pode fazer todas as coisas. Quando a Ruth resolveu ficar, ela não esperava nada da sogra. Ela queria distribuir para a sogra. Porque quando ela olhou e falou assim, aonde a senhora morrer, eu também quero ser enterrado. O que é que ela diz? A idade que ela já tem, ela não vai ter força para poder ter subsistência. Mas eu, com o pouco que eu tenho, eu vou ajudar ela. E quem só queria receber, voltou. E quem usou o pouco que tinha, avançou. Você precisa ser exatamente a referência que você está buscando nos outros. O Senhor está dizendo, se você procura em alguém aquilo que eu quero fazer em você, olha para dentro de você e olha para mim. Eita, a crise gerou uma encruzilhada, onde precisava tomar uma decisão. Só que uns colocam os pés na vitória e outras tomam um atalho para a derrota. Qual decisão você vai tomar? Eu sempre digo, quando vou fazer trabalho de jovens e adolescentes, tire uma foto. Daqui 5 anos, conta para mim a história de cada um. Eu quero te fazer uma pergunta. Você vai colocar os pés no caminho da vitória ou vai pegar o atalho da derrota? Pelo amor de Deus, eu vou repetir debaixo de graça. Eu não estou dizendo que está fácil, não. A realidade bateu na porta das duas. Só que quem olha pela janela da graça enxerga pela fé. Esse negócio daqui para fala séria. Se resolve pela fé. Se for pela razão, você volta. Você precisa ter disposição de servir e vontade de viver. Eu vou ajudar. Começa a chegar em Belém 2 viúvas extremamente pobres, dependendo da generosidade dos outros. A Ruth olhou para a sogra e falou, a senhora me permite ir atrás dos segadores, pegar as espigas reservadas ao quarteto da vulnerabilidade, o órfão, a viúva, o necessitado e o estrangeiro. Eu me enquadro em Levítico 19. Uma parte fica, as espigas respigadas, aquelas que caem, que os segadores não podem encolher. A senhora me permite, eu vou debaixo de humildade. Só que de fome a senhora não vai morrer, não. Imagina, deixa eu conjecturar. Ela com um cesto. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Meu Deus do céu. Vocês acreditam que ela, sem saber aonde estava pisando, tinha uma lei, que era a lei do remidor, que o parente mais próximo do viúvo, ele poderia casar com a viúva para poder dar continuidade à família, e ela, sem saber onde é que estava pisando, foi entrando no campo do remidor. Tem gente que prometeu e não cumpriu, mas o Senhor está dizendo, eu vou te levar lá. Os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor. Sem você perceber, Deus está trabalhando e vai te levar no lugar exatamente onde a bênção será liberada na sua vida. Levanta a mão direita para receber.
Urimicante orevacala sebe a candaraia. Você só vai fazer uma oração comigo dizendo: Deus, então purifica a minha intenção, tira toda a intenção má. A minha ideia não é de órfão que quer receber, mas a minha intenção é pura. Eu não quero tirar nada de ninguém, mas eu quero distribuir. Aí a intenção de um homem bom é guiado pelo Senhor. O Senhor tira a sua vontade e coloca dele. Ele tira o seu querer e coloca dele, e vai colocar você exatamente aonde você precisa estar. Aonde você precisa estar, Deus vai levar. Deus vai levar. Cheque, heavy, nasib e comanchai. Deus vai levar. Eu contei isso aqui aos adolescentes. E não tenho vergonha de contar a vocês também. Toda a minha infância foi catando papelão, engraxando sapato, comendo resto de feira. O que sobrava da casa dos outros de domingo é o que era de melhor para a gente na segunda. Mas desde os 16 anos eu levantava 5 horas da manhã nas vielas de Parque São Bernardo, os barracos caindo, chamando os jovens para orar. Um dia eu passei com a caixa de engraxate em frente ao Senai. Eu não consegui me conter. Eu olhava e dizia: eu sou crente, sou líder de mocidade numa subcongregação, um barraco azul, na rua Novo Horizonte, que hoje está na rua Paula Souza 220. E no meu coração eu dizia: não tem jeito, eu nunca vou conseguir ser alguém, nada, em ministério, na vida, não. Porque eu só ia para a escola para comer, fiz 3 anos a mesma série para poder passar de ano. Irmão, não tem como. Se Deus não entra em alguma situação, irmão, o homem não resolve. Comecei a chorar com a caixa de engraxate. Eu nunca entrei no Senai para estudar porque eu não conseguia fazer uma prova. Mas os dias passaram. Um dia eu fui fazer uma prova para ser professor de curso técnico. Na hora que eu peguei a carteirinha, que eu vi o símbolo do Senai, eu lembrei do dia da prova, da luta, do choro. No meio dos outros professores, eu comecei a beijar a carteirinha. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus vai dar uma saída. Pode não ser financeiro, mas é espiritual. Pode não ser espiritual, mas é familiar. Eu não sei qual é o cenário que você não consegue olhar. A janela parece que fechou, está tudo escuro. Mas eu vim profetizar essa noite e contar o Deus que tem estabelecido, está na casa. E nessa semana de avivamento, a janela da graça vai abrir. A janela da graça vai abrir e a misericórdia vai te alcançar. Receba o milagre de Deus. Receba a cura esta noite. O ambiente está propício para isso. A graça de Deus está nesse ambiente. A misericórdia de Deus nos alcança. É a noite de você entender: pastor, eu não consigo enxergar nada. É porque a janela estava fechada, mas a janela da graça vai abrir. A janela estava fechada para a órfã e ela voltou, mas a janela da graça abriu para Ruth e ela avançou. Enxerga pela fé, enxerga pela fé, enxerga pela fé, enxerga pela fé, e avance, avance, avança. Eu acredito em milagre aqui esta noite, porque o mesmo Deus da Ruth está aqui. O Deus que abriu a porta está aqui essa noite. É a graça e a misericórdia de Deus. Eu acredito em milagre. Oh, meu Deus do céu. Só que chega uma hora que a gente tem que decidir. Qual é o problema? É que quem decide pela razão volta, mas quem enxerga pela fé avança. O que é que a Ruth viu que a órfã não conseguiu enxergar? O que está faltando? Tem coisa que você precisa que o dinheiro compra,
Mas tem coisa que Deus plantou no seu coração que o dinheiro não acessa. Você alcança pela fé. Tem uma senha chamada fé. Tem uma senha, fé. Se você perdeu o código da fé, você não consegue abrir a janela da graça. A fé é um instrumento, não tem nada que você faça, Ele fez. O que é fé? É simples condições de abrir o braço para receber. Todo o preço Ele pagou, está conquistado, só abre os braços para receber. Nós somos tão frágil e fraco que nem abrir os braços para receber pela fé a gente consegue. Mas o Senhor está dizendo, eu vou abrir a janela da graça, vou abrir o seu entendimento, vou te fazer elebre a cala sobre, né? Urimicanda sai. Irmãos, eu prego aqui debaixo de graça nessa noite. E eu ouso a dizer pela revelação da palavra: o Senhor está destravando as trameras dessa janela, os trincos, e o horizonte vai abrir. Você vai enxergar uma saída no meio desse cenário. Vai, a janela da graça abriu. A janela da graça abriu. O que estava cinza agora vai florescer. É pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé. É pela fé. A pessoa mais simples aqui essa noite possui o que é a pessoa mais importante sem o que você tem. Ela não tem, você tem. Nunca se apresente a ninguém levando em consideração a sua condição social, mas a sua autoridade espiritual. Você pode chegar no prefeito da cidade, governador, presidente da república, levanta a cabeça, estica o peito. Você sabia que tem pessoas que acham que não merece o que é de Deus, porque ela associa as benesses espirituais com a condição social? Ela olha alguém, olha o outro e fala, eu não tenho condições, eu não tenho condições. Não. Ele te abençoa não pelo seu limite, mas segundo as suas riquezas. Eu vou sair um pouco aqui da história de Ruth para te contar uma história lá no livro de Gênesis. O Senhor chamou Abraão e falou assim, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Só que o tempo está passando, ele não consegue olhar uma saída, não tem saída, não tem saída. Aí ele foi falar com Deus, Deus, tudo que eu tenho é um servo de muita confiança aqui, que é o Eliezer, o Damasceno. Eu vou transferir toda a minha herança para ele. Aí o Senhor falou, não, a minha herança, eu falei que é para o seu filho. Mas tudo que eu tenho aqui é um servo, é um empregado. Sai dos seus limites, sai para fora e dá uma olhada nas estrelas. Olha para cima. Ai, irmão. Você não consegue olhar porque você não saiu. Aí o Senhor falou com Abraão, sai e dá uma contada. Amplie um pouco a sua visão. Olhou? Olhei. Você pode contar? Pronto. Era isso que você não estava conseguindo enxergar. Queria pegar toda a sua herança e dar para quem está fora do propósito. Eu não tenho nada com Damasceno. Damasceno é com você. Mas você vai gerar o que eu vou te dar. E mesmo assim ele teve filho de concubina. E quando teve os filhos de concubina, para os filhos da concubina ele deu presente. Mas para Isaac ele deu herança. Porque você não pode gerar nada fora do propósito. Olha melhor, enxerga melhor. Não toma decisão sem entender. Oh meu Deus. Gente, eu estou com vontade de correr. Vou ficar quietinho, vocês vão escandalizar comigo aqui. Irmão, eu sinto muita revelação na palavra aqui hoje. Parece que eu vejo Deus fazendo cirurgia na cabeça de alguém e tirando o que estava travado e te fazendo fluir, irmão. Eu consigo enxergar, irmã Irene, pela fé, o Senhor mudando a atitude de pessoas. Nessa semana de avivamento, você vai levar essa semana para o resto da sua vida. Você não pode ficar fechado nesse cenário. Sai para fora, Abraão, dá uma olhada na estrela. Se você não conseguir contar, é isso que eu preparei para você. Tem mais, tem mais. E a Bíblia diz que Abraão creu, por isso, pai na fé. Abraão recebeu, pai da fé. Todos aqueles que acreditam
e conseguem enxergar pela janela da graça, são filhos de Abraão. Porque quando ele contou as estrelas, ele falou assim, se Deus está falando, está feito. Como é que Deus pega um semi-analfabeto, faz dele um professor universitário, escritor, já foi pregar em mais de 15 países. Você acha que Deus vai fazer da sua vida uma caixa de papelão? Você acha que Ele não vai cuidar da sua saúde? Você acha que Ele não vai cuidar dos seus negócios? Você acha que Ele não vê você na sua empresa, no seu negócio, no seu ministério? Irmão, olha quantas estrelas pela fé. Por favor, avança, avança. Eu estou tentando me conter, mas dá uma vontade de gritar. Por favor, avança. Não é o que os outros querem, é o que você precisa entender. Eu vou falar cá, devagar, devagar. Não é o que os outros querem, é o que você precisa entender. Se todo mundo vê e você não conseguir enxergar, a experiência é pessoal, particular e intransferível. Vocês podem deitar na mesma cama, mas a experiência pode ser diferente. Vocês podem morar na mesma casa, mas a revelação é diferente. Por favor, coloca propósito nesse negócio. O que é volição? Vontade colocada em prática. O segredo do pai é quando ele planeja e o filho executa exatamente o que o pai planejou. O Espírito Santo vem pela palavra hoje e confirma que o que foi feito não tem defeito. É perfeito e você pode confiar. Quem planejou? O pai. Quem executou? O filho. Quem está confirmando? O Espírito Santo. Como que você não vai crer nisso, irmão? Filosofia, razão. Psicologia, razão. Ciência, razão. Mas a palavra, fé, creia nela para estar seguro. Ela é bússola do viajante. Abraça essa palavra, entenda. Você precisa avançar. Você precisa avançar. Você precisa avançar. Agora, o mais bonito de tudo, não é que ela avança para poder ficar parada. Quando Boaz chegou no campo, ele olhou e viu uma moça diferente. Falou, quem que é essa moça? Essa moça é a Moabita. Quem? A que acompanhou Noemi. A gente já sabe da história dela. Eu vou te falar, toda pessoa que tem intenção, a fama chega primeiro antes dele pisar no lugar. E eu vou te dizer uma coisa, o dono do campo conhece a ação e a intenção. Quando o dono do campo chegou, ele já sabia o propósito do coração da moça. Aí ele deu uma ordem, deixa essa moça aqui, ninguém mexe com ela, ela não vai pegar em nenhum outro campo, ela acertou exatamente o lugar que ela tem que estar. Tem gente que fala sem saber, mas Deus te dá orientação porque Ele sabe a respeito de você melhor do que você mesmo. É por isso que o Senhor está dizendo, o dono do campo conhece a intenção, o dono do campo conhece, então continua. Fulano disse, quem falou não comeu nem 1 quilo de sal com você, mas o Senhor está dizendo, eu sou o dono do campo. Eu sou o dono do campo. Será se é só eu que estou sentindo essa revelação aqui? O dono do campo conhece a verdade do seu coração. Se tem sinceridade, não importa o que as pessoas estão dizendo, o dono do campo já conhece a sua história. O dono do campo já sabe da sua realidade. Aquela sai. Não é o que os outros falam, não é não se entristece o coração. O Senhor está dizendo, eu vi, eu sei, eu conheço, o dono do campo conhece. Oh meu Deus, faz assim, faz. E diga, oh Senhor, muito obrigado, o Senhor viu, o Senhor sabe. Muito obrigado.
Em nome de Jesus, toda carga de sentimento maléfico, mentiroso que veio contra a sua vida, está sendo colocado por terra hoje. Tudo que veio para te fazer parar, esta nem quer manchorivase. Eu não sei qual é o sentimento de angústia que tomou conta do seu coração. Eu não sei o que é que falaram, mas o Senhor está te dando uma ordem. Eu sou o dono do campo. Eu conheço. Se você chegou até aqui e pisou no campo de Boaz, ele viu e quer saber o seu respeito. Ele quer saber o seu respeito, só para confirmar se é você mesmo. Quem é? É ela. Eu conheço a intenção dela. Eu conheço a história dela. Eu vi ele chorando de madrugada. Eu vi o desejo do coração dele. Deus viu o que ninguém viu. Deus viu e desceu aqui nesse lugar para renovar crente de uma presença. Quem é batizado com o Espírito Santo, abra a boca e começa a falar em línguas estranhas. Se você não é, Jesus pode te batizar aqui agora. Não é o movimento, não é o grito do pastor, é a revelação que está sobre a casa. É a revelação que está sobre a casa. Levanta as duas mãos assim, começa a adorar o Senhor aqui essa noite. Deus habita no meio dos louvores. 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 Enquanto você adora, o Senhor te renova. Enquanto você adora, o Senhor enche o seu coração de alegria. Enquanto você adora, o Senhor vai tirando toda a mágoa. Deixa encher. Para trás a gente não volta. Para trás a gente não volta. Olha aí, Deus, tem adoração na casa. Tem adoração na casa. Ela manda. Eu vou te pedir uma licença. Não escandaliza comigo não. Eu estou com vontade de correr. Eu estou com vontade de adorar. A nuvem de Deus desceu e tem adoração sincera. Se tem adoração sincera, a glória de Deus desce. A glória de Deus desce. A glória de Deus desce. Gente, que ambiente é esse? Oh, meu Deus do céu. Aleluia. 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 Deixa ele te renovar essa noite. Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você não tem alegria? Se joga hoje, porque o dono do campo viu. O dono do campo está no celeiro. O dono do campo está na seara. É a presença dele, é a graça dele, é a misericórdia dele. Oh, meu Deus do céu. Orimicandarava súria. Meu Deus do céu. O dono do campo está na casa. O dono do campo está na casa. O dono do campo está na casa. Ele viu a sinceridade do seu coração. Você tentou explicar, não foi entendido. Você tentou falar, mas não foi ouvido. O Senhor está dizendo: eu sei a tua história, eu conheço a tua intenção, então fala comigo. A presença de Deus. Eita, lá manchorevasse. Meu Jesus. Nindo chomendocian rimieve a calassúria. O dono do campo tem compromisso. E ele dá uma ordem ao capataz: diga à moça que ela não colhe em nenhum outro lugar, é aqui. Diga à moça que ela não come em nenhum outro lugar, é aqui. Diga à moça que ela bebe no meio das donzelas, aqui. Fica no lugar do propósito. Meu Deus do céu. O capataz virou para o Boaz e diz: a moça está aí desde cedo, não parou não.
Ela corre para lá, ela corre para cá. Ela parou só um pouquinho para descansar. Oh, disposição. Ela não parou, não. Está desde cedo. O senhor precisa de ver, Boaz. Ela não para, ela corre para lá. Só parou um pouquinho para descansar. A moça trabalha. Quando ela decidiu avançar, não foi para ficar parada. Ela decidiu avançar para trabalhar. Ah, irmão. Você entendeu? Você entendeu. A Noemi está cansada, desacreditada. Chamaram ela de Noemi, ela falou assim, Noemi não, por favor, amarga. Chama de Mara. Mas a Ruth saiu para sustentar uma idosa. E o Senhor colocou os pés dela exatamente no lugar da bênção. Oh, irmão. Na hora que o Boaz começou a falar de tudo que ele poderia fazer, ainda sem pedir em casamento, ela já entendeu, ela se prostrou. E falou, meu senhor, quem sou eu, uma estrangeira, para encontrar tanto benefício? Irmão, na hora que você se humilha para o dono do campo, ele olhou a moça ajoelhada e falou, não, ela é diferenciada, ela é diferenciada. Ela é diferenciada. Ela tem algo especial. Tem. A Bíblia fala que Jesus chegou na casa de um certo homem chamado Simão. Uma mulher desacreditada, não tinha saída para lugar nenhum. Todo mundo falava dela na vila, o cenário dela não tinha saída. Simão convidou Jesus para comer. A mesa está repleta. Ela não era convidada, ela falou assim, não, mas eu vou até o fim onde que ele está, não vou voltar. Vou, não vou. Ela foi entrando na casa. A cadeira repleta, a mesa completa, mas tinha um espaço vazio. Ela foi lá nos pés dele e começou a chorar, enxugar com o cabelo, beijava e colocava unguento. Na hora que o Simão viu aquilo, ele falou assim, não, eu convidei a pessoa errada. Se ele fosse mesmo quem nós pensávamos que ele era, ele saberia que essa mulher na vila não vale nada. Que vergonha que eu estou passando. Aí Jesus olhou para ele, Simão, eu entrei na sua casa, mas não entrei no seu coração. Você não lavou os meus pés, e ela não para de regar meus pés com lágrima. Você nem água usou, ela está tirando o que está dentro dela, lágrimas. Você não me deu nenhum beijo na face, ela não para de beijar meu pé. Simão, é capaz que eu saia da sua casa e não entre no seu coração. Eu não fui na casa dela, mas vou mudar a história dela. Mulher, vai embora, seu problema está resolvido. Ô, irmão. É por isso que quando a Noemi olhou e viu a nora, com aquelas espigas bonitas, ela olhou e falou assim, não, viúva quando vai pegar não traz tanta coisa bonita desse jeito. Perguntou para ela, minha filha, onde é que você foi que você está trazendo tanta espiga bonita assim? Ah, minha sogra, eu fui num campo de um tal de Boaz. Irmão, eu imagino, deixa isso fértil na minha mente. Imagine quando ela disse, eu fui num campo de um tal de Boaz. Dá licença aqui, eu imagino a sogra idosa. Imagine que ela está sentada, na hora ela vai tentar levantar. Não pode ser. Quem não estava mais acreditando de tanta dor que passou, ela falou, não pode ser, vem cá, me ajuda aqui, minha filha, me ajuda. Eu vou te contar um segredo. Esse homem é exatamente o remidor da nossa família.
A Noemi, que se chamava Mara, porque estava desacreditada, agora voltou a Noemi dentro dela. Chamou a nora e diz: eu vou te explicar uma coisa, preste atenção. Você tem muita vontade, mas não tem orientação. Eu vou te explicar uma coisa, pode falar, Noemi. O Boaz é um homem muito esperto. Ele sabe que os ladrões ele vem tirar, roubar quando colhe da plantação. Então ele fica no meio dos trabalhadores, descobre a intimidade dele, o lugar de descanso dele, vai e deita aos pés dele. Na hora que você deitar aos pés dele, é sinal de humilhação. Na hora que você se humilhar, ele vai fazer alguma coisa por você. Você pode ter razão em tudo, mas o segredo de você avançar é se humilhar pela fé. Quer? Não, porque não. Por razão a órfã voltou. Mas por propósito e humildade a Ruth avançou. Eu estou pregando para a gente aqui, irmão, que Deus vai fazer um negócio. Vai. Eu não vim entregar a minha. Eu não vim trazer aquilo que eu quero. Eu vim trazer a poderosa, inerrante, inaudita. Essa palavra hoje, ela tem endereço. Ela não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito pela qual foi liberada. Vai frutificar. Vai florescer. Vai. Irmão, esse ambiente está tomado de revelação aqui essa noite. Se humilha aos pés do remidor. Você quer que eu termine com você? Quem começou pegando espiga que caía atrás dos segadores, casou com o dono do campo. O campo agora era dela. Você quer que eu te diga mais? Ela foi a mãe de Obed. Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. A moça que não tinha nenhuma história para avançar, se não fosse pela fé, ela foi a bisavó do maior rei da história do povo de Israel. Vai ter história, levanta a mão para receber. Vai ter história. Você não está vendo saída agora, você não está enxergando agora, mas Deus vai abrir a janela da graça. É Ele quem abre, é Ele quem faz, é Ele quem estabelece. A graça é dele, a misericórdia é dele. É Ele é quem faz, é Ele é quem faz, é Ele é quem faz. A janela da graça está aberta. Você vai enxergar novas oportunidades. E a idosa? Imagino. Ela que nunca imaginou. Agora está balançando o menino no colo. Olha que coisa interessante. A idosa Noemi, que queria ser chamada de amarga, está sacudindo o bisavô da maior história do povo de Israel. Você vai sacudir a bênção, você vai gerar em propósito, Vai. A dinastia do Messias passou na mão de uma idosa que praticamente estava com a história apagada. É por isso que eu vim profetizar aqui em Criciúma nessa última noite. Não vai apagar. Ninguém volta. Eu vou soltar a última revelação. Estou com vontade de pregar. Presta atenção. A Ruth, ela é descendente dos moabitas. Você sabe como é que nasceu a descendência dela? Eu vou usar essa expressão, mas foi mais do que isso. O tataravô, Ló, lá em Gênesis, decidiu, quando ele precisava tomar uma decisão, olhou a Campina do Jordão, perdeu tudo. A cidade que ele desejava,
Agora não tem mais. Foi parar numa caverna. As duas filhas olharam para o pai e falaram: o que vai ser da história do nosso pai? Embebeda ele, a gente deita com ele. Moabe é o filho de um erro, de um incesto entre a filha mais velha de Ló, a filha com o próprio pai. É essa descendência de Ruth. O tataravô saiu da presença de Deus e da presença do tio e errou pelo que viu. Mas a tataraneta, que é dessa descendência do Ló e fruto do erro, acertou sem ver. Eu vou falar uma coisa para você. Se você tomar uma decisão pela fé, o seu pai pode estar na macumba, no quimbanda, pode viver na proxa, pode ser errar quem errou para trás. Mas se você tomar uma decisão hoje e falar: eu não volto, eu não coloco os pés no retorno pela razão, eu vou avançar. Não importa o que aconteceu com seus antepassados, não importa o que aconteceu com a mãe, não. O negócio é daqui para frente. O tataravô errou quando decidiu pelo que viu, mas a Ruth, que era descendência dos moabitas, ela trouxe a linhagem do Ló para a linhagem do Messias. Você vai consertar esse erro, porque você vai deitar aos pés do seu remidor hoje. Você vai deitar aos pés do seu remidor. Fique em pé, já estou encerrando aqui essa noite. Deixa eu ver quem vai deitar aos pés do seu remidor aqui essa noite. Ele pagou toda a dívida. Ele pagou. O Boaz era guardião redentor de Noemi. Agora, pela lealdade de Ruth, ele casou com ela. A história é outra, a história é outra, a história é outra. Quando o Senhor disse teletestai, está consumado, ele pagou toda a dívida. Está pago. Não existe mais dívida. Você foi remido, o seu pecado foi perdoado. Jesus não precisa voltar para morrer. Está resolvido. Você tem um remidor aqui essa noite. Eu vou orar, mas eu quero lançar um desafio aqui. Pastor, até agora eu pensei em voltar para trás, mas o Senhor falou comigo: o cenário está tão difícil que eu preciso enxergar algo mais. Sai do seu lugar, eu vou ministrar sobre a sua vida aqui. Você vai vir em proposta aqui na frente, eu vou orar por você. Pastor, eu pensei, não vai voltar. O cenário pode estar pesado do jeito que for. Você vai avançar. Sai do seu lugar, você pode estar na galeria, na nave da igreja. Sai do seu lugar e eu vou ministrar sobre a sua vida. Vocês não voltam, vocês avançam. Vocês podem ter 1000 razões para poder voltar, mas o Senhor diz para você hoje: eu vou te fazer avançar. Você vai avançar. Só Deus sabe como é que está o seu coração. Então não espere por ninguém. Sai do seu lugar e avança. Aqui a gente não recua, a gente avança em propósito. Orema,